Boa noite, você que nos assiste pelas redes sociais. Estamos começando o culto nesta quarta-feira, culto de oração da Igreja Adventista, e queremos que você possa participar conosco nesse culto de oração e coloque nas mãos de Deus todos os seus pedidos para que você, nesta noite, possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos nesta noite, nos reunindo para buscar a Tua presença. Abençoe o culto de oração desta noite, estejam com todas as pessoas que estão nos assistindo, que o Espírito Santo possa tocar em cada um e que essas pessoas abram os seus corações para receber o Senhor como Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Culto de quarta-feira é um culto de oração, mas também é um momento de adorarmos a Deus. Por isso eu te convido a cantar com toda a alegria do seu coração a música do Inário Adventista 324, Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir
iras de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém. Salmo 139, do 1 ao 4, nos fala o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Eu não sei o que está passando, o que está em seu coração, eu não sei as suas dificuldades, suas lutas, mas uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus conhece tudo. É o nosso Deus que sabe o que há em nosso coração, Ele sabe nossas lutas, nossas dificuldades. Como lemos na passagem de Salmo 139, o nosso Deus conhece tudo. Nós nem pensamos em praticar, Ele já sabe o que nós vamos fazer. Nosso culto de quarta-feira, normalmente, nós colocamos nossos pedidos, nossas orações, nossos agradecimentos. Eu peço agora que você tenha os seus pedidos no seu coração, coloque nas mãos de Deus. Através dessa passagem, o que devemos fazer? Colocar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele sabe o que eu e que você vamos fazer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Ele sabe o que nós fizemos e Ele sabe o que nós vamos fazer. Esse é o nosso Deus, o nosso Rei, o Rei dos Reis. Então o que devemos fazer é entregar tudo nas mãos deles. Assim nós poderemos errar menos e assim a gente entender e compreender o desejo de Deus para a nossa vida. Coloque nas mãos deles, entregue a sua vida a Deus, as suas angústias, suas tristezas, suas dificuldades. Cada um de nós temos as nossas lutas. Sozinho não conseguiremos nada, mas com Deus que conhece tudo e sabe tudo, e melhor, e vencedor, Ele já é o nosso vencedor. Venceu na cruz do Calvário e nos deu a vitória de graça. Confie nesse Deus. Peço agora a você, feche os olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse imenso amor que o Senhor tem por nós. Querido Deus, eu não conheço as pessoas que estão nos assistindo pela internet, mas Tu conheces. Tu sabes o coração de cada uma delas, o que há no coração de cada uma delas. Tu conheces suas lutas, suas dificuldades. Tu conheces, querido Deus, o meu coração. Queremos agora, nesse momento, nesse culto de oração, nessa quarta-feira, no meio da semana, colocar nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer um milagre em nossa vida, o Senhor possa transformar o nosso coração, que o Senhor possa habitar o nosso coração, e assim o Senhor tirar, talvez, alguma coisa que está nos desviando no caminho, que está nos dando tristeza, algum pecado acariciado. Por favor, Senhor, mora em nosso coração, nos ajude a sermos vencedores juntos contigo. Nos dê um restinho de semana ainda ao Teu lado, Pai querido, abençoe a cada família aqui representada que está nos assistindo. Te peço isso, não por méritos nossos, mas pelos méritos do Teu Filho Cristo, Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. É o que te pedimos e oramos por Jesus. Amém. Uma palavra de perdão tanto bem nos faz. Talvez um gesto de atenção nos deixa mais feliz. Pequenas coisas grandes são,
feitas com amor, pois só sentido a vida tem quando tem calor. É repartindo a paz que o mundo mais feliz então será. Só o amor produz perdão, só o amor nos traz a paz. Um simples ato de atenção, um sorriso de amor, e o mundo mais feliz então será, vivendo com amor. Viver é partilhar o amor ao que vive só, ter um motivo pra ajudar, expressando todo o bem. É repartindo a paz que o mundo mais feliz então será. Só o amor produz perdão, só o amor nos traz a paz. Um simples ato de atenção, um sorriso de amor, mais feliz então será, vivendo com amor, vivendo com amor. Boa noite, que Deus abençoe você, a sua vida, nessa quarta-feira de oração. É muito bom nós estarmos aqui para a gente cultuar e louvar ao nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar demais, que Ele possa te abençoar muito e que você possa retribuir isso a Deus. É claro, nós somos limitados, pecadores, miseráveis, mas Deus ainda em sua misericórdia aceita essa retribuição. Que Deus possa abençoar você. Se você tem algum pedido ou agradecimento, já foi colocado, nós estamos orando por você aqui. Entenda isso. A Igreja de Deus zela por sua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Na mensagem de hoje, eu quero falar sobre um tema muito interessante e um tema que particularmente mexe muito comigo. Todos nós, em algum momento, alguma vez na nossa vida, nós já exaltamos e erguemos na nossa vida altares a deuses modernos. Você há de concordar comigo. Tudo aquilo que se coloca na frente de Deus, na frente do Deus que merece a adoração, a tônica do grande conflito, se torna um objeto de culto. O certo é que nós não devemos colocar nada, meus irmãos, na frente do Senhor, nada na frente daquele que merece toda adoração. Mas infelizmente, nós, como pecadores, com a natureza pecaminosa e miseráveis, a gente coloca várias vezes deuses na frente do Deus verdadeiro. Falsos deuses na frente do Deus verdadeiro. Eu quero que você, em casa, do jeito que você está aí, sentado no seu sofá, deitado na cama, acompanhando essa live, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento. Juízes capítulo 6 vai falar sobre uma história muito interessante,
Uma história que mexe particularmente comigo. Todo o livro de Juízes mostra o povo de Israel. Povo de Israel, em um momento de ascendência, decadência, ascendência, decadência. É um ciclo que o povo de Israel vive de conversão ao Senhor. Aí depois da conversão, uma queda espiritual muito forte. Depois da queda espiritual, eles recebem um castigo. Depois do castigo, há um levante espiritual e há assim um reavivamento espiritual no meio do povo. E nesse ciclo eterno Israel estava vivendo. E o livro de Juízes retrata um pouco de momentos desse ciclo que o povo de Israel vivia. E é interessante, meus irmãos, que Deus ele levanta vários juízes, como Ruth, Sansão, e o juiz que eu quero falar hoje com você, como Jefter, mas o juiz que eu quero mencionar hoje com você, para a gente estudar na palavra dele, a palavra viva, é Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, meus irmãos, conta a história de Gideão. Você conhece muito bem a história dos 300 homens que Gideão levou à batalha, mas o que eu quero enfatizar hoje não é necessariamente a história com os 300 homens, mas sim, um pouco antes disso, o que Gideão teve que fazer para que Deus o usasse em batalha, o usasse como um escolhido, como um homem de Deus. Juízes capítulo 6, verso 1, vai dizer assim para a gente: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então você está vendo que novamente eu estou mostrando para você aqui esse ciclo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Ou seja, o povo de Israel vivia nesse ciclo de maldade. Um ciclo onde as pessoas, o povo de Israel, caía, levantava, ascendia e descendia. E novamente no capítulo 6, no verso 1, nós temos aqui o povo de Israel fazendo o que era mal perante o Senhor. E o castigo veio, que era Deus os entregou nas mãos dos midianitas por um período de 7 anos. 7 anos o povo de Israel ficou em castigo. 7 anos o povo de Israel ficou em um cativeiro. Assim como todos os outros cativeiros que o povo de Israel andou, quando o povo de Israel estava cativo, Deus estava com eles. O que eu quero exaltar com você nesse momento é que o povo de Israel ficou cativo por um determinado povo chamado os midianitas. Mas a pergunta que fica para mim e para você aqui hoje é: quem são os midianitas? De fato, quem são os midianitas? Que povo é esse chamado de midianitas? Em Gênesis 25, se você abre a sua Bíblia comigo lá, abra a sua Bíblia comigo, capítulo 25 do livro de Gênesis, vai contar a história de Abraão. E é muito interessante, irmãos, que em um momento, quando Sara morreu primeiro do que Abraão. Então, quando Sara morre, ele desposa outra mulher, ou seja, Abraão casa com outra mulher. Olha só, Gênesis 25, verso 1 em diante. Desposou Abraão outra mulher, e ela se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, e olha o personagem central aqui, Midian. E o verso bíblico vai listando todos os filhos que ele teve com essa Quetura. E é interessante que nos últimos versos, o verso 5 e o verso 6 de Gênesis capítulo 25, fala assim, ó: Abraão deu tudo o que possuía para Isaque. Você está vendo aí? E quem é Isaque? É o filho da promessa. A promessa estava em Isaque ser uma grande nação, assim como foi prometido a Abraão. E essa nação era o povo judeu. Só que o verso 5 vai mostrar para a gente a origem desse ódio entre os povos, que são povos irmãos. Olha só, Abraão deu tudo o que possuía para Isaque, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Ou seja, meus irmãos, Abraão pega tudo que ele tem, que Deus havia lhe dado, entrega para Isaque, que é o filho da promessa, e fala assim: olha,
e fala assim: você é meu filho da promessa, o resto, todos os outros filhos das concubinas, o que a gente faz? A gente manda embora para o Oriente, assim como eu fiz com Ismael. Eu quero que você entenda e você aplique isso para a sua vida. Se seu pai fizesse isso com você e você fosse um dos filhos das concubinas, isso geraria o que na sua família? Divisão? Sim ou não? Claro, obviamente. E não só divisão, mas ciúmes, ódio e tudo mais. Daqui a gente já está vendo, meus irmãos, o princípio da divisão do povo de Israel com os seus povos irmãos. E não só da divisão, mas o princípio do ciúme, do ódio. Aí que a gente entende que Midian era um dos filhos de Abraão, e sim, o pai dos midianitas, que era o povo, que foi justamente o povo que aprisionou o povo de Israel em Juízes capítulo 6. Então, meus irmãos, eu quero que você pense comigo aqui. Você está vendo agora que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e Deus os entregou aos midianitas para que esses o fizessem cativos durante 7 anos. 7 anos o povo de Israel, descendente de Isaque, o filho da promessa, ficou sobre a tutela dos midianitas, que eram descendentes também de Abraão, mas por parte das concubinas. E é interessante que esse ódio provavelmente foi disseminado entre os midianitas por anos, por gerações e gerações. Muito provável que Midian, o pai dos midianitas e filho de Abraão, tenha falado para os seus netos, bisnetos, filhos, e tenha falado assim: nossa, o meu pai me rejeitou, o meu pai me mandou para a terra do Oriente. E olha só que interessante. E isso é refletido aqui. No momento de escassez espiritual do povo de Deus, do povo de Israel, Deus entrega-os nas mãos dos midianitas. E é interessante que esse povo, os midianitas, olha o que eles fazem com o povo de Israel. O verso 3 do capítulo 6 diz assim, ó: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e também os amalequitas, e como todos os povos do Oriente, olha só, os povos do Oriente, que a gente viu lá em Gênesis 25, que se trata dos descendentes de Abraão, subiam contra ele, contra Israel. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Esses versos que eu li com você agora, meus irmãos, são versos que mostram as reais intenções dos midianitas. Se você olhar em toda a Bíblia, em todo momento em que o povo de Israel foi cativo, nenhum momento é igual ao cativeiro que eles tiveram pelos midianitas. Um exemplo disso são os 70 anos que o povo de Israel viveu na Babilônia. Quando eles estavam em cativeiro na Babilônia, cumprindo o que fora dito durante aqueles 70 anos profetizados por Jeremias, em nenhum momento Nabucodonosor e os reis da Babilônia falaram assim: vamos entrar lá em Israel e vamos destruir tudo. Em nenhum momento. Por quê? A ideia desses reis babilônicos era fazer com que o povo de Israel fosse uma colônia para gerar benefícios para a Babilônia. Em nenhum momento eles pensavam assim: vamos entrar lá no povo de Israel, não vamos deixar sustento algum, não vamos acabar com aquela terra e vamos acabar com todo mundo que está lá. Não. O que o povo babilônico fez? Eles foram lá em Israel, pegaram os principais, assim como Daniel, os amigos de Daniel, que eram príncipes, levaram para a Babilônia, doutrinaram essas principais pessoas do povo de Israel com os regimes, estudos e cosmovisão babilônica, e deixaram alguns judeus lá cuidando da terra para produzir para eles. Então você está vendo a visão de colônia, a visão que Nabucodonosor e o povo babilônico tinha, só que os midianitas não. Os midianitas, eles entravam na terra com o principal intuito ou motivação de destruir a terra do povo de Israel. Por quê? Por que os midianitas faziam isso? Porque eles eram motivados por inveja.
Porque em um momento, lá atrás, em Gênesis 25, quando Abraão separou os seus filhos, ele pegou Isaque, um dos pais do povo judeu, filho da promessa, e exaltou e falou assim: esse aqui é o meu filho. O resto, todo o resto, Ismael, Midian, todos os outros, filhos das concubinas, vão embora para o Oriente. Então você vê claramente aqui uma motivação do povo medianita, de destruir, de acabar com tudo que era de Israel. E eu fico pensando, será que isso era necessário? Será que realmente isso era necessário? A Bíblia vai falar aqui que eles não deixavam sustento algum em Israel. Então a motivação deles não era colonizar para pegar benefícios apenas, para colher benefícios da terra, mas era para destruir. Eles queriam acabar com o povo de Deus, com o povo de Israel. Essa era a motivação dos midianitas. E o verso 6, meus irmãos, vai dizer assim, ó: assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram o nome do Senhor. Clamaram o nome do Senhor. Esse verso 6 é um verso que traz o divisor de águas dessa história. Porque você sabe por quê, meu irmão? Meus irmãos, esse verso é o divisor de águas? Porque todo momento na Bíblia e na sua vida, quando você clama o nome do Senhor, o Senhor, Ele estende a mão forte dEle, a mão fiel dEle, a destra dEle. Isso é bíblico. Isso não é teologia da prosperidade ou algo do tipo. É bíblico. Quando você clama o nome do Senhor, Ele te atende conforme Ele deseja. E nesse momento, o povo de Israel clamou o nome do Senhor, porque senão iria sucumbir, iria morrer de fato. O povo de Israel clamou o nome do Senhor. E é interessante que agora Deus intervém na história. E o verso 11 vai falar como Ele intervém na história. Eu acho isso muito interessante. O verso 11 fala assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então você vê que o anjo do Senhor, ele aparece debaixo de um carvalho que está em Ofra, e ele vê, esse anjo do Senhor, ele aparece para tentar fazer contato com Gideão, que era um homem que ele havia escolhido, que Deus havia escolhido para libertar o povo de Israel, libertar o povo de Israel dos midianitas. E você vai ver que Deus escolhe Gideão, ele não estava andando, perambulando por aí como um homem ocioso. O que Gideão estava fazendo? Ele estava trabalhando. Um homem ocioso é um homem perigoso. Deus escolhe as pessoas quando ela está no ofício dela, quando ela está trabalhando, quando ela está cumprindo com o seu papel na sociedade, uma pessoa responsável. E Deus escolheu Gideão. Deus vai lá e busca Gideão e chama Gideão para o ministério de juiz de fato. E é interessante que o que apareceu aqui não foi um anjo do Senhor como Gabriel, não, foi o próprio Cristo, o próprio Jesus aparece aqui. Toda vez que a Bíblia menciona o anjo do Senhor e ele tem elementos diferentes, parecido com uma divindade, ele está querendo dizer que é Jesus Cristo. Eu vou mostrar isso para você já já, mas continue comigo aí. O verso 14 vai dizer assim para a gente: então se virou o Senhor e disse para Gideão, depois de ter encontrado com Gideão, conversado, ele fala assim, ó, então, o verso fala, então se virou o Senhor. Você está vendo mais uma prova aqui para a gente, que esse anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo? Por que agora não falou assim, então se virou o anjo do Senhor? Não, falou assim, ó, então se virou o Senhor. Então está mostrando que esse anjo do Senhor e o Senhor, de fato, que é Jesus, é a mesma coisa. Está vendo? Ó? Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha que interessante, meus irmãos. Nesse momento, Deus, o próprio Jesus, aparece, o Filho, a segunda pessoa da divindade, aparece para Gideão e fala assim, Gideão, você vai livrar. Você foi o escolhido.
para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E chegando no ápice do sermão dessa noite, eu quero ressaltar com você uma coisa. O que Gideão fez, de fato, para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas? A história você já sabe. Com 300 homens, Gideão livra o povo de Israel das mãos dos midianitas. Com 300 homens, ele acaba com todo o povo midianitas, todo o povo dos midianitas, que até aos versos anteriores que a gente leu, a Bíblia fala que eram como gafanhotos. Só que o segredo da vitória de Gideão não estava nele, na força dos 300 homens. Obviamente que não. 300 contra milhares, obviamente os milhares vão ganhar. Mas a força dele estava aqui, ó. Verso 25 e 26 para a gente fechar o sermão dessa noite. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, e a saber, o segundo boi de 7 anos, ou seja, pega 2 bois, um boi que pertence ao teu pai e também o outro boi com 7 anos, e derruba o altar de Baal que é do seu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Verso 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Irmãos, Juízes capítulo 6, versos 25 e 26, mostra o segredo da vida de Gideão. Gideão teve que, antes de sair para a batalha, ele foi chamado, mas antes de sair de fato para a batalha e liderar o povo de Deus, o que Gideão teve que fazer? O que Gideão teve que fazer? Ele teve que ir até a sua casa, a casa do seu pai, a Bíblia diz. Até a sua casa, a casa do seu pai, porque lá na casa dele existia um altar de Baal. E ele pegou 2 bois, assim como Deus havia ordenado para ele. Com um boi ele derrubou aquele altar, estraçalhou aquele altar, acabou com aquele altar. E é muito interessante que com o segundo boi, depois de ter quebrado todo aquele altar de Baal, aqueles ídolos de adoração, Gideão pega o segundo boi e oferece em holocausto. A representação desse boi aqui, desse animal aqui, é a representação de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo é o único que pode derrubar os altares de Baal da sua casa, da sua vida. E Ele também é o mesmo que se sacrifica por você. É isso que esses 2 bois estão representando aqui. A graça de Cristo. A morte dele na cruz do Calvário e a santificação. Ele está derrubando os altares de Baal que tem na sua casa, na sua vida. Agora eu vou fazer uma aplicação prática. Se algum irmão aqui tem um altar de Baal, e obviamente, eu não digo de ídolos como no tempo de Gideão, mas ídolos modernos. Você conhece, você sabe na sinceridade do seu coração, assim como eu sei da sinceridade do meu coração. Você sabe o que é que tem te afastado de Deus. Quais são os ídolos que você carrega? Irmão, a melhor situação, a melhor coisa a fazer é você derrubar esses altares. Derrubar esses altares. O que tem sido o seu ídolo? Será que o Instagram é seu ídolo? Será que você passa mais tempo no Instagram? Dá uma olhada lá no tempo que você usa. Será que você passa mais tempo no Instagram do que com Deus? Será que você passa mais tempo jogando alguma coisa, um joguinho no celular, PlayStation, um videogame, do que com Deus? Será que você passa mais tempo na Netflix do que com Deus? O que tem sido o seu ídolo? O que você quer tirar da sua casa, mas você não consegue? Se tem algum ídolo que você quer tirar da sua casa e você tem percebido na sinceridade do seu coração que isso é um ídolo e você não consegue, clame ao Deus de Israel. Clame ao Deus que livrou Gideão das mãos dos midianitas. Clame ao Deus que livrou o povo de Israel das mãos dos midianitas. A gente leu aquele verso, que o povo de Israel não estava aguentando mais o castigo, não estava aguentando mais os midianitas destruindo tudo. Em um momento,
com um choque de realidade, eles olham e falam assim: Senhor, o Senhor precisa nos ajudar. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. E Deus, ele vai até um homem chamado Gideão, o chama para o ministério de juiz, de líder daquele povo. E esse homem tem que derrubar para dar o exemplo, o primeiro altar de Baal que tinha na casa dele, e o primeiro altar de todo o povo de Israel. Ali ele deu o exemplo. Ali Gideão estava preparado, porque ele derrubou. Como você quer estar preparado para o trabalho? Como você quer estar preparado para você liderar alguma coisa no seu trabalho, no seu ambiente de atuação, no seu ambiente de atuação? Como você quer estar preparado para isso? Como um verdadeiro cristão, um verdadeiro juiz do Senhor? Como você quer estar preparado? Derrubando os altares de Baal que tem na sua casa. Se você zela por algum altar que eu coloquei aqui, algum altar de Baal moderno, como Netflix ou outro, pornografia, qualquer coisa, amigo, clama ao Senhor, assim como o povo de Israel fez. Clame ao Senhor, para que Ele derrube esses altares. Só Ele pode conseguir. A Bíblia vai falar em Apocalipse 12, que o remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O remanescente derruba os altares de Baal. Ele guarda os mandamentos de Deus. E a tônica do tempo do fim, meu irmão, a tônica do fim do tempo do fim é o que diz em Apocalipse 13, a adoração. A adoração. A adoração é o que norteia a sua vida. Ou você adora a Deus ou adora a outra coisa. Isso, a adoração é a palavra-chave de todo o grande conflito. A adoração é a palavra-chave do conflito na sua vida. Quem você adora? Quem você adora? Adoração é a palavra que vai culminar na volta de Jesus. Vai culminar no selo de Deus ou na marca da besta. Quem você adora é quem você é. Você precisa ser sincero com você mesmo e derrubar os altares de Baal, assim como Gideão fez, para poder liderar o povo de Deus nesse tempo do fim. Que Deus abençoe você, que você possa ter uma ótima noite e saia daqui hoje, desligue o seu celular, entendendo que essa mensagem que foi falada aqui hoje não foi falada por mim, pelo pastor Marques, não, mas foi Deus que falou para você. Entenda qual é a reforma que você precisa fazer na sua vida, irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que aprendemos com os erros e com os acertos do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida, mais uma noite que a gente pode estar aqui na sua casa, Senhor. Obrigado por tudo. Que essa mensagem, Pai, possa ir de encontro à vida de cada um que aqui está. A gente te pede para que o Senhor nos ajude a derrubar os altares de Baal da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.